Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, enfim, deu a decisão que pode mandar o Bolsonaro de volta para casa. Agora, a grande questão que paira aqui é a seguinte: sempre vem com um porém, um porquê. E aí tem muita gente falando sobre a decisão dada que ela tem uma cilada, uma armadilha. E eu vou colocar o trecho aqui da manifestação de figuras ligadas ao Bolsonaro que mostraram que tem algo de maquiavélico na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Você está preparado? Então vai lá, ajusta o fone de ouvido, se prepara, a gente tem muita matéria boa para trazer para vocês, muita coisa importante para estar mostrando para vocês o que está acontecendo dentro da política brasileira. Preparado? Então vem comigo. Vamos lá. Editorial Central. Recuo histórico. Moraes cede à pressão e concede prisão domiciliar a Bolsonaro. Mas será que foi só a pressão? Sim, é claro que a pressão existente fez com que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, recuasse. É inegável, é inevitável que depois de tanta pressão, por parte inclusive de colegas da Suprema Corte, membros da Suprema Corte, o ministro do Supremo acabasse recuando. Isso aí era algo assim, claro, né, evidente que poderia acontecer. E aí, segundo a publicação, sob cerco de 175 parlamentares e diante de quadro clínico grave, ministro do STF autoriza prisão humanitária para o ex-presidente. Entenda os bastidores da decisão que sacudiu Brasília. Agora, a gente precisa entender uma coisa. Sacudiu Brasília, mas tem uma dobradinha aqui. Tem um jogo de tabelinha aqui que você não percebeu. E tem a ver com o Paulo Gonet e o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a matéria, em uma reviravolta que parou o país nessa terça-feira, todo mundo, né, que tem um pouquinho de caráter, um pouquinho de moral, quer ver o Bolsonaro livre, não é nem questão de domiciliar. Domiciliar é um prêmio de consolação pouco de gesto, né? Um prêmio de consolação que não vale a pena. Alexandre de Moraes assinou a decisão que retira o ex-presidente Jair Bolsonaro de cela e autoriza cumprir pena em regime domiciliar. O movimento, classificado nos bastidores como abre aspas, recuo estratégico após intensa pressão política e institucional, marca um novo capítulo. Mas vem cá, que recuo estratégico é esse? E a pressão está acontecendo contra o Moraes, isso aí é fato inegável. A pressão de todos os lados. Agora, teve uma tabelinha aqui, ou seja, o Gonet levantou para o Moraes cabecear. O ponto, né, chave aqui é esse. Gatilho da saúde e o parecer da PGR. A PGR deu um parecer favorável à prisão domiciliar humanitária para o Bolsonaro. Esse parecer favorável, que é do PGE, Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, ele colocou uma pegadinha. Vamos conceder a prisão humanitária com revisão periódica. Opa, não existe isso de revisão periódica. A prisão domiciliar, quando ela é concedida, você concede ela a partir de um risco iminente contra a figura que está sendo punida, né? Ou seja, existe ali um risco de saúde ou até de morte dessa pessoa. E é o que a gente acompanha aqui neste caso. Mas por isso, o Paulo Gonet já deu a deixa aqui. Falou, olha, o negócio é o seguinte, vamos rever. O Bolsonaro é um caso especial. Ele precisa, diferente de todos o resto dos presos do mundo, vamos colocar uma fiscalização ali, ó, periódica para qualquer vontade judicial não manda de volta para a cadeia. É óbvio, a força dos 75 parlamentares que assinaram o pedido valeu, a pressão popular valeu, a Globo falando que o Bolsonaro tinha que ir para casa também valeu. Mas a verdade é que uma ala do Supremo Tribunal Federal chegou no Alexandre de Moraes e falou, olha, Moraes, nós não vamos aguentar a bucha do Bolsonaro morrer. O Clezão já morreu. E isso já deu uma repercussão baita negativa pra gente. Agora, cá entre nós.
O que a gente está observando aqui é que você está querendo fazer o mesmo com o Bolsonaro. E isso aqui, Trump não vai deixar barato, a imprensa internacional não vai deixar barato, e num momento que você está sendo fuzilado por causa do Banco Master. Pode parar. E aí é óbvio que isso aí deu, né, o motivo principal para o Moraes recuar. E aí o Geyer liderou esse movimento. O documento exigia uma dignidade de tratamento adequado. Dignidade de tratamento adequado é uma pessoa inocente que está em casa livre. Isso é dignidade de tratamento adequado. O que estão fazendo, né, é um placebo, é facilitar um pouquinho a vida para que o Bolsonaro, pelo menos, tenha um tratamento digno. Mas nem preso o cara tinha que estar. Monitoramento e condições da pena. Apesar da concessão, a liberdade de Bolsonaro é restrita. Ele continua cumprindo sua pena, de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe, um golpe que ninguém acredita, mas agora em sua residência. A decisão, e aí é interessante, impõe monitoramento eletrônico, condições rigorosas definidas pela Justiça. Nas redes sociais, o filho do ex-presidente, que vinham liderando uma campanha pela transferência, celebraram a medida como uma vitória sobre a perseguição política. Mas, entretanto, todavia, contudo, é uma vitória parcial. Por quê? Porque as restrições impostas não são restrições convencionais a demais pessoas. Tem uma conotação política e a gente vai falar sobre isso. Acompanhe aqui a matéria comigo, matéria do Metrópolis, falando sobre a liberação do Bolsonaro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra prisão domiciliar. A decisão atende a um pedido da defesa, baseando no estado de saúde do ex-presidente. Bolsonaro está internado desde o dia 13 de março em Brasília, com um quadro de broncopneumonia. Na decisão, Moraes levou em consideração o parecer da Procuradoria-Geral da República. O procurador-geral, Paulo Gonet, se manifestou a favor da prisão domiciliar humanitária. Segundo a PGR, a medida é necessária para garantir o acompanhamento médico contínuo. O pedido por prisão domiciliar também ganhou apoio político. O deputado federal Gustavo Geyer protocolou uma solicitação no STF com apoio de 175 parlamentares. No documento, ele defende que a medida garante dignidade e tratamento adequado ao ex-presidente. Nas redes sociais, filhos de Bolsonaro também vêm se manifestando em defesa da prisão domiciliar. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe. Com a decisão, ele passa a cumprir a pena em casa, sob monitoramento e condições definidas pela Justiça. Agora, tem um ponto interessante aqui. Várias pessoas se manifestaram, inclusive o Sérgio Moro. Aí, a manifestação do Sérgio Moro está sendo alvo de um cancelamento por parte da esquerda, dizendo que o Sérgio Moro está falando uma besteira jurídica. Que isso? Como ousa o Sérgio Moro questionar o Alexandre de Moraes? Só tem um detalhe. O Moro passou no concurso, tá? Só para constar, é juiz de carreira. Enquanto outros só conheciam os caras certos. Vamos ser muito claros. Alerta de Moro. Havia um risco de algo trágico acontecer com Bolsonaro na prisão. O Moro deu uma entrevista exclusiva, agora que está com aliança firmada com o Flávio Bolsonaro, e ele classificou a decisão de Moraes como correta. E é correta. Em termos. Porque a decisão correta deveria ser anulação do processo. Mas ele classificou isso como tardia. Denunciou uma insegurança jurídica e desrespeito ao legislativo. Ou seja, ele falou que a decisão do Moraes não segue o padrão jurídico, que a decisão do Moraes não é de um jurista respeitável. Segundo a matéria do Editorial Central, o cenário político brasileiro foi sacudido pelas declarações do Sérgio Moro, que causou uma discussão nas redes, está todo mundo falando sobre isso, logo após a concessão da prisão domiciliar ao ex-presidente Bolsonaro. Ele compareceu na CNN, e lá na CNN ele disse, lembrando que o Sérgio Moro é ex-juiz, e não ex-advogado, juiz, tá? Juiz da Lava Jato não poupou críticas à demora do Supremo Tribunal Federal em agir, alertando que a integridade física de Bolsonaro estava sob ameaça total
quando dá regime fechado. Ele argumentou, olha, é uma decisão tardia, os riscos eram notórios. Ele afirmou que o risco de acontecer algo com o ex-presidente era grande demais. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, assumiu a responsabilidade. E o Bolsonaro estava sob a tutela e a baliza do Estado. Então, tudo que acontecesse com o Bolsonaro era culpa do Alexandre de Moraes. E aí, o Sérgio Moro ainda fez uma crítica. O enigma da domiciliar temporário. Ou seja, vamos inventar a lei, vamos criar mais medidas que não existem, porque dessa vez nós precisamos salvar a democracia. E sabe o pior? Eles acreditam nisso. Sinceramente, eu tenho aqui dentro de mim que essas figuras nefastas aí acreditam mesmo que eles salvaram a democracia. Mesmo apesar dos escândalos absurdos, dos contratos milionários, essa turma tem uma psique, uma psicopatia que acredita que eles salvaram a democracia de verdade. É difícil de acreditar, né? Mas eles acreditam. Eles acreditam. E aí, ele falou que um ponto de estranheza dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes é o caráter temporário de uma decisão, né, de caráter humanitário. Não existe caráter temporário para decisões humanitárias. Segundo o Moro, essa terminologia que ele usou é uma ficção, é incomum na praça jurídica, não acontece, não existe. Mas de 50 palavras, de 100 palavras, ou seja, de 1 quilo que o STF decide, 10 gramas não está na Constituição. É complicado, né? Assim, 10 gramas está na Constituição. O resto é totalmente fora da Constituição. Embora qualquer prisão domiciliar possa ser revista depois, conforme o estado de saúde do réu melhor, isso é fato, o senador defendeu que a concessão deveria ter sido definitiva, sem prejuízo de revisões futuras, para garantir a estabilidade. Agora, garantir a decisão temporária, isso não existe. A decisão é definitiva. Observando no futuro uma melhora, aí sim. Agora não. De 3 em 3 meses nós vamos lá para monitorar se o menino tá bom de novo para me voltar ele para cadeia. E o detalhe é que se o Bolsonaro estiver lá na prisão domiciliar, vai estar incomunicável. E sabe qual que é o detalhe disso tudo? O próprio Alexandre de Moraes, ele, depois que passar o período eleitoral, ele vai cagar, vai deixar o Bolsonaro lá na prisão domiciliar, não vai nem esquentar com o Bolsonaro mais. Garantiu 4 anos depois que a eleição passar. Olha o que o Sérgio Moro falou aqui. Decisão, matéria da CNN Brasil. Queria ouvi-lo a respeito desta decisão, qual a avaliação que o senhor, pelo fato de ter uma trajetória no judiciário, também faz da decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, e pergunto desde já, quando foi a última vez que o senhor esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro e se pretende agora visitá-lo na prisão domiciliar. Boa tarde, mais uma vez, bem-vindo, senador. Tudo bem, Yuri? Um prazer estar falando com vocês, a CN. Olha, essa decisão é correta, mas é tardia. Já faz tempo que ela deveria ter sido concedido esse benefício, que não é um favor, é a lei prevê. O presidente Bolsonaro ele tem problemas de saúde que são notórios, teve que submeter a várias cirurgias em decorrência da sequela das facadas, e a toda hora o noticiário vinha com informações sobre as dificuldades que ele estava passando na cadeia, na prisão. Então, a prisão domiciliar vem em boa hora, mas deveria ter acontecido há mais tempo. Eu tenho me posicionado assim, tenho falado isso. O risco grande de acontecer algo trágico com o ex-presidente ali dentro da prisão, pelo menos ele agora, assim que tiver alta do hospital, vai poder se recuperar em casa. Agora, essa domiciliar temporária, sinceramente, o temporário aí não se justifica. É claro que a prisão domiciliar é sempre algo que pode ser revisto com o restabelecimento da saúde, mas é muito incomum ser concedido prisão domiciliar temporária. Eu, particularmente, nunca ouvi essa expressão. Melhor teria feito o ministro se concedesse a prisão domiciliar sem prejuízo de rever lá adiante. Espero que não seja revisto a concessão desse benefício. E em relação a visitá-lo e quando que o senhor esteve pela última vez com o ex-presidente? Olha, eu requeri a visita a ele, mesmo quando ele estava ali na prisão, mas nunca tive o meu pedido despachado. Eu acho um absurdo tudo isso, sabe, que é um desrespeito quando se peticiona e se pede esse tipo de autorização que sequer seja apreciado. E assim,
como no meu caso, vários outros senadores também requereram e nunca tiveram a petição apreciada. No fundo, hoje, a insegurança jurídica que nós temos no nosso país é muito grande. Infelizmente, parece que prestar jurisdição é um favor hoje dentro do nosso país. Parece que prestar a jurisdição, aplicar a lei, é um favor, né? E aí vem algo a mais, né? Matéria do editorial central também, algo além da justiça. Moraes isola Bolsonaro para asfixiar a direita dentro das eleições. O senador Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, se manifestou sobre a prisão domiciliar dada ao Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro citou um instituto jurídico chamado higienização política. É quando uma decisão jurídica ela é tomada baseada em texto e trecho de lei, mas ela só é tomada naquele momento por causa do contexto político que está pressionando o juiz naquela hora. É a chamada higienização política. E aí o Flávio Bolsonaro diz que a decisão do ministro Alexandre de Moraes proibiu visitas de aliados até junho. Medida foi vista como uma intervenção direta no calendário eleitoral. Junho é uma data específica que tem muito a ver com a eleição. A recente decisão do ministro Alexandre de Moraes de conceder a prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro veio acompanhada de uma cláusula de silenciamento que levantou suspeitas imediatas sobre uma motivação real. Ao proibir a visita de aliados políticos por um período de 90 dias, estendendo-se até junho de 2026, data específica, Moraes impôs um isolamento estratégico que atinge o coração da articulação da direita brasileira em um momento crucial, o fechamento da janela partidária e as definições para as eleições de outubro. É junho que a janela partidária é fechada. É junho que as decisões de quem vai mudar de partido, ou seja, quem vai sair do partido e vem para o PL, como o Moro fez, é até junho. E aí, quem seria a figura ideal para falar, vem cá, você tem potencial, sai daí, vem entrar no partido aqui comigo, no PL, vem caminhar do meu lado. Bolsonaro é o líder de honra do partido, ou deveria ser? A desculpa da higienização e o alvo eleitoral. E aí o Flávio Bolsonaro falou que é frágil os argumentos, mequetrefes, pífios os argumentos do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que o Flávio também, assim como eu, é advogado. Segundo o Flávio Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, ele justificou essa restrição de visitas para preservar a saúde do ex-presidente, que está se recuperando de uma broncopneumonia, o que não tem absolutamente nada a ver com o caso concreto dos problemas de saúde que o Bolsonaro tem. Ou seja, na verdade, o Moraes deu essa decisão para simplesmente interferir nos elementos eleitorais e não para proteger. O tempo da decisão de Moraes, segundo o Flávio Bolsonaro, foi cirúrgico até demais. Ele diz que abril é o marco temporal para trocas partidárias e desincompatibilização de cargos executivos para quem pretende concorrer no pleito de 2026. Quando ele mantém o Bolsonaro ainda incomunicável, os correligionários até junho não vão poder conversar com o Bolsonaro. Ele retira, o judiciário dá uma decisão política para retirar o seu maior opositor, o seu maior crítico de cena, ajudando assim o outro candidato, que é o Lula. Então, segundo o Flávio Bolsonaro, é um viés político essa decisão para dificultar as conversas e as articulações políticas. Foi o que disse aqui o Flávio Bolsonaro. Você acha que eu vou te deixar sem um vídeo? Jamais, né? Vamos acompanhar aqui o que o Flávio Bolsonaro falou sobre essa decisão absurda do ministro Alexandre de Moraes. Senador, a decisão do Alexandre de Moraes proíbe que o ex-presidente receba visitas de aliados, só familiares, durante 90 dias, pelo menos até junho. Aí eu pergunto, deu tempo de resolver todas as pendências e as divergências internas do partido? Ficou muita agenda de fora, muito aliado deixou de ser recebido e a interlocução agora fica mais do que nunca centrada em você? Pedro, na prática isso pode acabar acontecendo, só que é mais um ponto da decisão que precisa ser esclarecido. Qual é o fundamento, qual a lógica para isso? Ainda coloca na sentença algo, eu não li a sentença inteira, eu li apenas ali mais a parte final, Pedro,
mas ele dá a entender que é por uma questão de higienização do ambiente, que quanto menos pessoas circularem ou visitarem o presidente Bolsonaro, a saúde dele vai estar mais preservada, o que não tem absolutamente nada a ver com o caso concreto dos problemas de saúde que o presidente Bolsonaro tem. Então, assim, infelizmente, isso precisa ser dito e reconhecido de público. Claramente há um viés político nessa decisão para dificultar, pelo menos, as conversas, as articulações políticas. Nós estamos na iminência das eleições em outubro, onde essa janela de 5 de abril é um primeiro marco temporal, Pedro, muito importante para tomadas de decisões, porque a partir dessa data não pode mais haver troca de partido. Quem está num cargo em função do executivo precisa se desincompatibilizar se pretender concorrer a algum outro cargo que não seja a reeleição. Então você vê que esse processo do início até o dia de hoje, infelizmente parece que vai continuar até o encerramento dele, ele é invado de questões políticas, de mais uma vez tentar dificultar uma articulação por parte do campo da direita, o que é lamentável. Não é um processo judicial, não deveria ser tocado assim, decisões não deveriam ser tomadas com base em aspectos políticos, mas é o que vem acontecendo com o presidente Bolsonaro desde sempre. Pois é o que vem acontecendo, é o que vem sendo exposto desde o início, né? Decisões políticas por parte do judiciário. Isso aí tá ficando escancarado. Vamos lá, vamos falar de uma coisa interessante aqui, importante. O que aconteceu? A Globo fez uma publicação de um PowerPoint. Igual, lembra aquele PowerPoint que o Deltan Dallagnol foi condenado? Pois é, a Globo fez um PowerPoint e nesse PowerPoint acabou ligando, né, a figura do PT ao Vorcaro. E aí, provavelmente, alguém ligou lá muito nervosinho. Olha, o Pix não vai cair se vocês continuarem falando isso. E aí, a Globo teve que voltar atrás e pedir pinico, pedir perdão, desculpinha por ter falado a verdade. Dá uma olhada. Registrar aqui para vocês, na última sexta a gente exibiu aqui uma arte com o objetivo de apresentar as conexões do Vorcaro com políticos e acessos relevantes, como a gente já fez em outras ocasiões. No entanto, o material estava errado e incompleto e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações. Esse conteúdo acabou misturando contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de outros nomes sob análise da PF ou que, à luz das informações apuradas até aqui, podem ser classificados como não republicanos. A arte também estava incompleta, porque não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como ministros do Supremo e políticos, nem ex-diretores do Banco Central, que estão sob escrutínio da polícia por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro. Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas. Está registrado. Intervalinho, a gente teve que pedir desculpas, olha só, né? Vamos lá, pessoal. E assim, hoje o próprio PT faz ligações e ilações, fazendo denúncias, enviando, né, aqui críticas, falando que o Bolsonaro teria a ver com o Banco Master, mas a Globo falar, ela tem que vir e pedir desculpas, né? Vamos lá. André Mendonça manda Davi Alcolumbre prorrogar a CPMI. Agora é oficial, né? Chegou a notificação do André Mendonça nas mãos do Alcolumbre com as 48 horas para prorrogar a CPMI do INSS. E agora André Mendonça, não havia expectativa para isso, viu, gente? André Mendonça decide então que a CPMI do INSS deve ser prorrogada. Vamos a Brasília com o Matheus Teixeira, que é o nosso analista e acompanha de perto o que acontece no Supremo Tribunal Federal e vai nos ajudar a entender, Matheus, bem-vindo à Hora H, esse enredo, né? Porque eu, hoje cedo, estava conversando com Brasília, a expectativa era de que André Mendonça talvez não quisesse se intrometer, talvez dissesse, olha, isso é uma questão
para a Câmara dos Deputados decidir. E agora vem essa decisão. Qual a sua avaliação? Bem-vindo. Boa noite, Thaís. Boa noite a quem nos assiste. Exatamente, decisão muito relevante do ministro André Mendonça, saiu nesse exato momento e ele se baseia, inclusive, em uma decisão do Supremo Tribunal Federal lá em 2021, quando reconheceu que a vontade da maioria não pode prevalecer em detrimento da vontade da minoria em caso de comissões parlamentares de inquérito, porque, segundo a Constituição Federal, os requisitos para a instalação de uma CPI é justamente ter apoio de 1/3 da casa, fato determinado e prazo determinado. O ministro entendeu que nesse contexto está presente sim 1/3 do requerimento de 1/3 da casa, portanto da minoria, mas não uma minoria tão pequena, uma minoria de 1/3 como determina a Constituição, e por isso o ministro determina a prorrogação da CPMI do INSS. Pois é, e vem a prorrogação aí. Vamos lá, essa matéria aqui é importante da gente falar. Mais de 140 cidades do Rio Grande do Sul já restringem serviços por falta de diesel. Meu amigo, a gente, sem sombra de dúvidas, tem hoje um problemão em relação a essa questão do diesel. Mais de 140 cidades já estão sentindo a falta, já estão sentindo o problema. Prefeituras restringem circulação de ônibus e alegam dificuldade na compra de diesel no Rio Grande do Sul. Tem algumas prefeituras, inclusive no Rio Grande do Sul, que agora só ambulâncias, ou seja, as prefeituras, só ambulâncias estão funcionando. Já está faltando diesel. O levantamento da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul aponta que 142 municípios já são afetados. A Sulpetro fala em racionamento, mas nega desabastecimento no estado. E aí vem aqui, gravíssimo. 142 cidades do Rio Grande do Sul priorizam ambulâncias por falta de combustível. Dá uma olhada nessa matéria, CNN Brasil. A crise que era, mas não vivemos, era para a gente ter vivido no fim de semana, lembram-se? A possibilidade de uma greve dos caminhoneiros. Aí ocorreu uma conversa. O governo deixou para esta semana fazer uma reunião. Combinaram, Vamos fazer uma reunião para a gente poder se entender com a categoria de caminhoneiros. Mas veja só, no Rio Grande do Sul, mais de 140 prefeituras dizem que já enfrentam falta de diesel. A informação é da Federação das Associações de Municípios, que alertam que, claro, sem o combustível você pode ter um problema grande, de fluxo. Gabriela Garcia com a gente ao vivo do Rio Grande do Sul. Bem-vinda. Como é que está a situação aí neste momento, hein? Bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Até esse momento, 142 municípios reportaram falta ou escassez de diesel. A FAMURS, que é a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Esse número, então, de 142 municípios corresponde a 30% de todas as cidades do estado. São cidades principalmente no interior do Rio Grande do Sul, mas a gente tem também algumas cidades da região metropolitana de Porto Alegre. E agora a FAMURS disse que essas prefeituras já começaram, então, a priorizar serviços essenciais, principalmente na área da saúde, como é o caso, por exemplo, do transporte de pacientes, e deixar, então, em segundo plano outras atividades e obras, por exemplo, que exigem maquinário. Isso tudo para economizar combustível. Também, entre as adaptações que os municípios estão fazendo, está, por exemplo, cortar alguns horários de linhas do transporte coletivo. É o caso de Novo Hamburgo, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. O município disse que suspendeu algumas linhas, então, de ônibus aos finais de semana. Então, linhas principalmente de entrepico, naqueles horários que não tem tantos passageiros. E segundo a FAMURS, a situação tende a se agravar, se permanecer como está. Então, se novas medidas não forem adotadas pelo governo, a situação deve se agravar pelos próximos dias. Pois é, situação complicada, Bem complicada. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. A gente volta amanhã de manhã com mais um editorial. Foi sempre um prazer ter passado mais aqui 4 editoriais com você hoje. Hoje o dia foi um pouco corrido, vocês perceberam isso. Mas amanhã, programação normal, com todos os vídeos normais. Inclusive, fiz uma enquete, tá? Qual seria o tempo ideal para você? Vídeos de 15 minutos, 20 minutos ou 30 minutos? O que seria ideal para você? Eu coloquei lá no comentário, porque teve algumas pessoas que falam, não, acho que os vídeos de 20 minutos tá bom. Outros falam, não, para mim podia ser 1 hora que eu preferia. Ou seja, o seu comentário. Qual é? Coloca no comentário. Tem gente que fala, não, eu deixo rodando, vou trabalhar e tô te escutando, igual uma rádio. Aqui isso é meu jornal rádio agora. Qual a sua opinião? Coloca no comentário e tá na enquete lá, responde lá, tá bem?
tá bom? Dito isso, muito obrigado pela confiança e pela credibilidade. Grande abraço.